Olá, é uma alegria ter você conosco, mais uma vez no nosso canal do Decor Brasília. Espero que essas meditações que temos feito com a leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes esteja te ajudando, tanto a entender os conteúdos da Teologia do Corpo, quanto principalmente te ajudando a ver como esses ensinamentos afetam a tua vida, a tua história, os teus relacionamentos. Fica conosco, vem novidade por aí nesse canal, se inscreva se você não se inscreveu ainda, não se esqueça de curtir esse vídeo, de nos ajudar a divulgar esse projeto. O nosso desejo enquanto família Gratidão é de que a Teologia do Corpo seja cada vez mais conhecida e que mais pessoas experimentem também o valor redentor de todos esses ensinamentos que São João Paulo II deixou para nós. Vamos seguir então? Ainda estamos no primeiro capítulo do livro. Terminamos a nossa última meditação falando da bondade do corpo, falando que o cristianismo não rejeita o corpo, mas pelo contrário, enxerga nele um sinal visível de algo que é invisível, do próprio mistério de Deus, Criador de todas as coisas, nosso Criador. E a sequência do livro, na sequência o Christopher West traz uma meditação que é a seguinte: em meio a esta beleza que foi falada acerca do corpo humano, como nós podemos entender as questões do sofrimento, das dores, das deficiências, das doenças, tudo isso relacionado à nossa corporeidade. Na página 22, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a face de tais amargas provas e sofrimentos. Aqui, os exemplos que ele nos traz, como falei agora, das doenças, da própria morte. A face de tais amargas provas e sofrimentos. Como nós podemos sustentar que Deus é amor e que nossos corpos são bons? Muitas pessoas se perguntam isso. Talvez você já tenha se perguntado isso. Olhando para estas realidades tão sofridas, tão doloridas, que fazem parte da nossa humanidade, como sustentar a tese de que Deus é amor e de que os nossos corpos são realmente bons. E nós só podemos, de fato, entender esta pergunta e dar uma resposta a ela olhando para o mistério da cruz de Cristo. É nesse mistério do Verbo de Deus que, feito homem, sobe à cruz por amor a nós, que nós podemos entender o mistério do sofrimento humano. No livro Cruzando o Limiar da Esperança, também, de São João Paulo II, nós vemos a citação que o livro aqui traz para nós. Se houvesse faltado aquela agonia na cruz, a verdade que Deus é amor ficaria por se demonstrar. É na cruz que se manifesta o amor de doação de Deus por nós. É naquele homem inocente que se deixou esmagar pelos sofrimentos, homem das dores, que carregou os nossos pecados. É ali que o amor de Deus por nós se manifesta de uma maneira sublime. Olhar para a cruz de Cristo é o que nos ajuda a entender os sofrimentos que nós também vivemos na nossa carne, no nosso corpo, em diversas realidades da nossa vida. Eu quero trazer para vocês uma citação de uma carta apostólica de São João Paulo II chamada Salvifici Dolores, a salvação que se dá através da dor. O valor salvífico que a dor tem é o tema central desta carta apostólica de São João Paulo II. E no número 13, nós lemos assim: o amor é a fonte mais rica do sentido do sofrimento, que não obstante, permanece sempre um mistério. O sofrimento humano sempre será para nós algo misterioso. Jamais poderemos entender completamente como que essas coisas acontecem, o porquê dessas coisas acontecerem conosco. Porém, olhando para o amor, nós entendemos o sentido, se não o porquê, mas o para quê. Se não entendemos a explicação da causa dos sofrimentos, podemos entender qual é o sentido deles. Entender, a partir da cruz de Cristo, que a cruz não é o fim, e assim como a cruz não foi o fim para nosso Senhor,
os nossos sofrimentos também não são um fim para nós. E é por isso que o livro segue dizendo: se a ressurreição não tivesse acontecido, a verdade sobre a bondade do corpo não seria descoberta. Já falamos isso no outro vídeo, mas o nosso corpo tem um destino de glória. E a ressurreição de Cristo nos mostra isso. A nossa carne é destinada à glória da ressurreição, a participar da ressurreição do nosso Senhor. E é nessa ressurreição, ao olhar também para o corpo glorioso de Cristo, aquele mesmo corpo esmagado outrora na cruz, e agora ressuscitado, glorioso, brilhante, resplandecente, isso nos dá a esperança e a certeza da bondade do corpo e de participarmos também nós da glória dessa ressurreição. Se Deus verdadeiramente se fez carne, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou, então, unidos a Cristo, todas as nossas feridas, males e infortúnios podem se tornar algo redentor para nós e para os outros. Este finalzinho do primeiro parágrafo da página 22 do livro é extremamente importante. Se Cristo passou por tudo isso, então as nossas feridas também adquirem um valor redentor. O nosso sofrimento humano também tem um caráter de redenção, tanto para nós mesmos, para a purificação da nossa alma, para a purificação das nossas faltas, quanto também para os outros. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, o teu sofrimento não serviu de testemunho para alguém, não serviu para aproximar outra pessoa de Deus? É este mistério do sofrimento humano que se dá unido à cruz de Cristo. Ainda da Salvifici Doloris, no parágrafo 31, São João Paulo II nos ensina algo muito bonito falando desse valor redentor do sofrimento humano. O mistério da redenção do mundo está radicado no sofrimento de modo maravilhoso. E o sofrimento, por sua vez, tem nesse mistério seu supremo e mais seguro ponto de referência. De fato, se desconectamos o sofrimento humano da cruz de Cristo, do sofrimento do nosso Salvador, é muito difícil entendermos o porquê, o para quê, o sentido de todas as dores experimentadas por nós, como homens e mulheres que vivem na história, que vivem nesse tempo. Mas, ao contrário, se olhamos para o mistério da redenção, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, não tem como desesperarmos-nos diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores. O que precisamos aprender é a unir a nossa dor, unir o nosso sofrimento à cruz de Cristo. Aprender a abraçar a teologia de nossos corpos leva-nos diretamente ao mistério do corpo sofredor de Cristo. Como vai dizer a Sagrada Escritura, somos convidados a completar na nossa carne o que falta no sofrimento de Cristo, a tomar parte com Ele nesta cruz, a morrer com Ele para participarmos com Ele da sua ressurreição. Sempre com a bendita segurança de que nosso sofrimento conduz a uma glória inefável na ressurreição de nossos corpos. Seja o que for que soframos, traremos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. É isso que torna os nossos corpos sacramentais, vai dizer a última linha desta página do livro. É essa participação no mistério invisível de Deus, através da nossa carne, através da nossa corporeidade, das suas alegrias e também dessas peculiaridades, dessas realidades que passam pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Através disso, nós somos um sinal visível daquele mistério invisível de Deus. E é por isso que nós podemos falar de uma sacramentalidade do corpo. O que é um sacramento? Senão um sinal visível de algo invisível. Olhando para estas realidades também dolorosas, nós podemos nos encontrar com o mistério da paixão de Jesus e mais, podemos ressuscitar em nós, se assim podemos colocar, a esperança da ressurreição gloriosa, da ressurreição da nossa carne, um dia participando daquele mistério ao qual nós somos destinados,
participando com este corpo. Aqui, eu, você com o seu corpo, do banquete eterno para o qual nós somos criados, do qual nós somos chamados a participar. Na sequência, no próximo vídeo, nós falaremos um pouco melhor deste que é um tema-chave para a teologia do corpo, que é a sacramentalidade do mundo e a sacramentalidade do corpo. Mais uma vez, o convite para nos ajudar a compartilhar essas formações e a divulgar o nosso canal também. Contamos com você nesse projeto e Deus nos abençoe.